Glória a Deus. Eu vou convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Número. Número é Antigo Testamento, página 166, 166. Números, capítulo 21. Isso, número 21. A gente vai ler alguns versículos apenas para nossa meditação. É o quarto livro do Antigo Testamento. Começar no Gênesis, conta Gênesis, sobe até Número, é o quarto livro. Números capítulo 21. Todo mundo achou? Página 166. Capítulo 21 de Números. A gente vai ler o versículo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, procedemos à nossa leitura. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra do Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? A nossa alma está fácil deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-o-na sobre uma haste. Todo mordido que mirar ou que olhar viverá. Fez Moisés essa serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a serpente de bronze, sarava. Inclina a sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Muitos foram nossos louvores, muitos foram as nossas adorações, as nossas ofertas, oh Deus. Tudo isso foi um momento em que nós falamos contigo, Deus. Foi um momento em que nós expressamos, Senhor, apresentamos os nossos anseios, papai. Mas agora chegou o momento em que nós estamos aqui querendo ouvir o Senhor falar. Pai, use esta palavra através do Espírito Santo, oh Deus, para que não seja apenas uma leitura, que não seja apenas um momento de explanação, de exposição, mas que seja uma palavra viva, capaz, oh Deus, de trazer uma diferença, oh Deus, nas nossas vidas. Que esta palavra nos possa revelar, oh Deus, nessa manhã, o teu pensamento através deste texto. Se porventura alguém entrou aqui triste, angustiado, fale poderosamente para o coração dessa pessoa. Tira as dores, Senhor, remova a tristeza, a angústia do coração no meio de nós, Pai. Se tiver alguém enfermo, com depressão, ansiedade, oh Senhor, alguém que tem clamado há tempo, Senhor, por uma cura, Senhor, em nome de Jesus. Entra como Jeová Rafa, cura, sara, Senhor, aqueles que não puderam também vir aqui, como disse o pastor Renato, que são enfermos. Senhor, alcança-os nas suas casas e põe a tua cura, para que no próximo domingo possamos aqui todos estarmos com uma só voz, te adorar pela beleza da tua santidade. Oh Deus, cativa as nossas mentes, o nosso espírito, que sejamos realmente conectados com a palavra de Deus, cresça e que eu diminua, Senhor. Isso no nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes,
com súplica e ações de graça, e todo mundo diz amém. Deus seja louvado para esta manhã. Faz um tempo que o pastor tem nos pregado sobre quem é Jesus. É uma pregação que nós temos ouvido, acho que 3, 4 meses, é sempre a mesma coisa. Então hoje também o Senhor nos guiou a uma palavra que tem tudo a ver com essa nossa fala de quem é Jesus. Todavia, a história em que eu li nesta manhã, que está em Números capítulo 21, a Bíblia nos conta de uma história em que o povo estava transitando. Todo mundo aqui sabe que o povo de Israel, depois que saiu do cativeiro, o Senhor os levou para uma terra chamada ou reconhecida como Terra Prometida. Então o povo aqui está nessa viagem, a viagem que os tirou do Egito, do cativeiro, para uma terra prometida. E aqui vários são os episódios do povo de Israel no meio do deserto. Amado, vale a pena ressaltar que no deserto não é lugar para a pessoa viver. Tanto mais que é difícil alguém dizer que eu vou me mudar para o deserto. Todos nós que estamos aqui queremos viver nas cidades construídas, queremos ter uma moradia condigna, queremos ter um emprego, nós queremos ter uma escola para nós, para nossos filhos, nós queremos ter um shopping, uma igreja para adorar a Deus. Mas tudo isso nós queremos que aconteça nas cidades ou nas localidades. Aqui este povo não estava numa cidade como São Paulo, aqui este povo está numa viagem. E o Senhor os tinha colocado para eles saírem do Egito rumo Terra Prometida, ou Canaã. Todo mundo canta disso. Vamos a Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Todos nós sabemos disso. Só que a viagem é longa. Essa viagem não durou um dia, não durou 20 dias, não durou 20 meses. É uma viagem que durou quanto tempo? Quem sabe? Obrigado, dona Gata, que Deus abençoe. 40 anos durou essa viagem do Egito para a Terra Prometida, sendo que os estudos indicam que seria uma viagem de 40 dias, porém ela se transforma em 40 anos. Amados, não é fácil, porque muitas das vezes a gente condena este povo, a gente diz, mas esse povo também pecou demais, esse povo também prontou demais com Deus. É só partir do pressuposto que o deserto não é um lugar em que o ser humano tem que viver. As pessoas vão para o deserto, mas sim para visitar, sim para fazer alguma expedição, como a gente vê no deserto, que as pessoas vão passeando daqueles carros específicos para o deserto. Só que o povo estava fazendo uma viagem no meio do deserto. E a Bíblia diz que nessa mesma viagem, o versículo 4 nos mostra como dizem: então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho. Conhecemos a história do Mar Vermelho. Rodear a terra do Edom, porém o povo ficou impaciente. E olha que o povo fala, você vai dizer, mas estão falando do monte, estão falando do Edom, que é uma cidade, sim, mas eu vou te provar que foi no meio do deserto. E o povo falou mal contra Moisés e contra Deus. Eles disseram, versículo 5: por que nos fizeste subir do Egito em que nós estávamos? O povo começa a questionar Moisés e nos trouxe neste deserto. Olha, nos trouxe nesse deserto onde não há pão nem água. E realmente o deserto não é lugar bom. O deserto não tem água. Existem algumas fontes de água que temporariamente surgem nos desertos, mas não é frequente, não existe muito. Tanto mais que os beduínos, né, que esse aí, não vou entrar no mérito dessa conversa. Os beduínos é aquele povo que morava no deserto. Eles tinham uma espécie de recipientes que eles colocavam a água para a travessia, ou quando eles iam fazer suas coisas no meio do deserto, porque a sede é muita. A vontade de beber água no deserto é toda hora. O deserto, além de não ter água,
faz calor, porque o sol é ardente. E o povo de Deus vai passar por este deserto. Momentos não são momentos bons, são momentos difíceis. E o povo questiona Moisés. Ou antes de questionar Moisés, eles começaram a murmurar entre eles, a falar mal de Moisés. Aí, versículo 5 diz: e falou mal o povo contra Moisés. Por que, Moisés, tu nos tiraste do Egito, onde a gente estava? Porque no Egito o povo tinha pão, apesar de serem escravos, o povo tinha comida, apesar de serem escravos, eles tinham moradias. E mesmo sendo escravos no Egito, o povo tinha um pouco de dinheiro. Eles se viravam, trabalhavam, ralavam, trabalhavam forçado ou a escravo, porém eles tinham algumas condições de vida. Aí Deus pede para que este povo saia, para que Moisés os liberte da escravatura para uma terra prometida. Porém, nessa travessia, nessa viagem, o povo ficou impaciente e começou a falar mal de Deus e mal do Moisés. E ainda indaga ao Moisés: ô Moisés, você nos tirou do Egito, onde a gente estava, e nos trouxe aqui neste deserto para nos matar. Eles questionam a Moisés: e nós estamos aqui, a nossa alma, nesse lugar que não tem nem pão, nem água. E a nossa alma está cansada deste pão vil. O povo despreza o que Deus tinha feito para eles. Porque, amados, se você ler os 3 primeiros versículos, a Bíblia nos mostra que, independentemente de estar no deserto, este povo acabou de vencer uma batalha. Eles foram cativos, tiveram uma guerra na passagem em que eles foram cativos, e o povo orou a Deus, pediu que Deus os desse livramento, e Deus deu o livramento para o povo. Se esqueceram, 3 versículos, 1, 2, 3, se você ler, vai ver que o povo pediu a Deus e Deus os concedeu a vitória sobre os seus inimigos. Só que poucos minutos o povo se esqueceu. E a mesma coisa com a gente, nessa viagem que nós estamos. Você e eu também estamos numa viagem. Nessa terra em que nós vivemos, não é terra para nós. Ou, bem dizer, desenhar melhor, essa terra que nós estamos, um dia sairemos dessa terra. Todo mundo sabe, somos chamados ou vistos como peregrinos. Jesus, ele disse: vou ao Pai e vou preparar um lugar, e voltar eu tenho para buscar vocês, e para que onde eu estiver, que vocês também estejam. E ele nos deixou nessa terra, mas estamos de viagem, amado. E a história se assemelha. Tanto este povo no meio do deserto, viajando, passam por sofrimento, por dificuldade. E você e eu também, nessa viagem que estamos, temos passado por problemas o tempo todo. Eu creio que ninguém que está aqui vai dizer que não tem problema. Se você é criança, talvez sim. Mas se você não tiver, o teu pai tem. Se você não tiver, a tua mãe tem. O seu irmão tem. Nós temos problema o tempo inteiro. E aliás, o facto da gente aceitar ou se render aos pés de Jesus, seguir a este Jesus, nós nos tornamos alvo de muita coisa. Há quem não gosta de crente, acho que até nas redes sociais você vê, há quem odeia crente e fala assim: eu odeio crente. E este povo que está viajando em Número capítulo 21, é o povo de Deus, passando por problema, por situações. A mesma coisa, você também é povo de Deus, está passando por necessidade, por problemas. Só que o que acontece? Nós, como seres humanos, como não conseguimos enxergar além daquilo que nossos olhos veem, muitas das vezes nós pecamos contra Deus, murmuramos contra Deus, falamos mal da vida, falamos mal do nosso próximo, falamos também mal do pastor algumas vezes. Amado, a história nos mostra que este povo, por conta da dificuldade, do tempo, do meio ambiente em que eles estavam, murmuraram, ficaram impacientes. E na outra versão, a outra versão diz que o povo tinha uma angústia na alma. E realmente, quando os problemas
se prolifera na tua vida, quando você passa por vários problemas, várias dificuldades, realmente a sua alma fica angustiada. Só que uma alma angustiada, amado, só te traz problemas. Estudos ensinam: quem vive alegre vive mais tempo, e quem vive angustiado, triste, encurta a sua vida. A angústia na tua alma pode te trazer doenças como depressão, hipertensão, ansiedade e muito mais. Só que nós caímos nessa angústia quando nós não entendemos que existe alguém que pode solucionar, existe alguém que pode nos ajudar, ou o que está acontecendo com a gente é apenas uma questão de tempo, que isso vai passar. E nós muitas das vezes esquecemos tantos livramentos que Deus dá para a gente, e a gente, tudo que a gente sabe, murmurar. Basta acordar naquele dia, a cabeça doendo, a gente sai falando mal do mundo, de Deus, de todo mundo. Basta passar por situações difíceis, a gente fala até aquilo que não deve, a gente xinga. Há dias eu estava num lugar, fui com os amigos orar, apareceu um menino, eu não sei o que ele viu em mim, a gente estava numa roda de oração, aí ele chega, olhou para mim assim, disse: você é pastor, né? Aí eu fiquei estupefeito, porque não conheço a pessoa, nunca tinha visto, e chega e me diz: você é pastor, né? Ora para mim. Aí eu olhei, tinha um monte de gente, ele queria que eu orasse para ele. De repente eu falei: dobra o joelho. Só que quando eu queria orar para ele, eu senti no meu coração que eu não tinha que orar logo. Aí eu falei para ele assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro se conserte com Jesus antes de eu fazer uma oração. Amado, o cara, ele não queria. Eu falei: você vai repetir essas palavras que eu vou dizer. Se conserte com Jesus. Ele falou: não vou. Eu taquei pedra na cruz de Jesus, porque não pôde. Jesus levou a minha esposa, Jesus levou a minha família. Aí eu perguntei para esse cara: você tem certeza que foi Jesus que levou a tua esposa? Você tem certeza que Ele levou a sua família? Amado, muitas das vezes nem Deus está nessa situação. Nós empurramos, quando tudo dá errado, nós empurramos para Deus. E muita gente fala mal de Deus sem necessidade. Ele queria oração. Eu falei: não, eu não vou orar. Primeiro você se conserte com Deus. E ele se consertou com Deus. A gente orou. Mas ele disse que eu tinha tirado pedra à cruz de Jesus. Pensa se eu tivesse orado. Alguém que não quer Jesus, mas ele quer as bênçãos de Jesus. Muitas das vezes, amado, a gente atira pedra na cruz. A gente fala mal do evangelho, fala mal do pastor, porque a situação, porque a vida não está indo, e algumas pessoas saem da igreja. A mesma coisa que aconteceu com este povo. O povo se esqueceu que tinha um livramento bem alguns versículos antes, e o povo esqueceu que eles tinham comido maná, uma comida que caiu do céu, em que Deus mandou a primeira vez, comida especial, mas eles chamam aquilo pão vil. A nossa alma está cansada nesse deserto que não tem pão nem água, sendo que Deus, todas as vezes, Ele fazia um milagre, caía maná. Ele disse ao Moisés: Moisés, olha e fala para a rocha, que a rocha vai produzir água para que meu povo não falte água. Só que este mesmo povo que viu os milagres, este mesmo povo que comeu o pão, falou mal de Deus. Essa é a nossa primeira aplicação. Quando você fala mal de Deus, amado, você não atrai bênção para a sua vida. Quando você critica Deus, quando você fala mal das coisas de Deus, você não está atraindo boas coisas para a sua vida, independentemente da dificuldade, independentemente se você está doente. O crente que é crente não atira pedra a Jesus, porque, amado, existem coisas, situações em que Deus permite na tua e na minha vida, é para o seu e o meu bem. Só que a gente não entende, a gente fala mal, e quando nós falamos mal, nós pecamos. Porque no versículo 5, o povo questionou Moisés, falou mal de Deus. E no versículo 6, Deus manda serpente no meio do povo. Serpentes abrasadoras. Essas serpentes morderam o povo, não foi serpentes que vieram ao acaso. Deus é que mandou.
Olha só, o Deus que tira um povo, você acha que Deus tirou o povo do Egito para os matar? Esse foi o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus era que o povo saísse da escravatura e que fosse a terra prometida para que vivessem todas as promessas que Deus tinha feito a Abraão. É como você e eu, Deus nos tirou do mundo, nos deu tantas promessas, prometeu o céu para a gente, nos deu a salvação, mas o povo se esquece. Eles acharam que Deus queria que morresse, e isso trouxe a ira de Deus sobre o povo dele. Não é sobre os pagãos, não, é sobre o povo. Então, quando a gente fala mal de Deus, quando a gente decide em largar Deus, cuidado o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, porque isso pode trazer consequências. Versículo 6, leia comigo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E isso é o que? Isso é a consequência do pecado. Amado, a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, salvo o erro, a consequência do pecado, ou o salário do pecado, é a morte, diz a palavra de Deus. Se você pecar, você morre. E se você falar mal de Deus, está pecando. Aprenda essa primeira lição. Não está bem? Tudo bem. Está passando por problemas? É só um tempo. Está doente? O Senhor pode te curar. Mas não fale mal de Deus, porque você saía a falar mal daquele que não se pode falar mal. O único desejo de Deus é nos ver bem. O texto prossegue. Só que no versículo 7, que é uma parte que eu achei bacana, o povo entendeu. Essa aqui vai ser a nossa segunda lição. E o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Olha como é que acontece. O povo reconheceu que eles pecaram contra Deus. Amado, o pecado não nos faz bem. Hoje nas igrejas é uma temática que ninguém quer falar, porque existe igreja em que você vai e eles dizem: aqui não se fala de pecado, porque se falar do pecado, o crente sai da igreja. Se falar que o salário do pecado é a morte, o crente vai embora. Mas eu não vou me omitir, amado. Se eu tenho que falar do pecado, se eu tenho que pregar sobre o pecado, eu vou te dizer como aqui o apóstolo fala aos romanos, diz: se vocês pecarem, vocês vão morrer. O pecado não agrega nada na sua vida. O pecado não traz bênção na sua vida. O pecado não te dá saúde. O pecado só te mata. E o povo pecou contra Deus. Só que aqui no versículo 7, o povo foi inteligente. O povo foi ter com Moisés e ele se arrependeu. É a segunda lição. Amado, nós somos falhos, nós somos caídos. A nossa natureza pecaminosa muitas das vezes nos leva a pecar. Mas entenda uma coisa: viver no pecado é uma coisa e pecar é outra coisa. Existem pessoas que não têm arrependimento. Existe pecado que não, pessoas que não sentem o arrependimento. Ele peca ou ela peca e ela vem na igreja, ela continua a servir a Deus, continua a adorar a Deus. Amado, isso é que mata. Alguém chegou para mim e falou assim: será que você acha porque eu fiz aquilo, Deus vai me matar? Eu falei: não, o problema não é nem Deus nessa coisa. Não é Deus que vai te matar. O que mata o ser humano não é Deus, mas é o pecado. Porque a lei existe, todo mundo sabe. Se você roubar, você vai para a cadeia. Se você adulterar, você tem as suas consequências. Pode ser uma gravidez indesejável, ou atrair uma doença, sei lá, ou você perder a esposa ou o esposo porque você adulterou. Se você não estudou consequência, você nunca vai ser inteligente, você nunca vai ter um bom emprego. Então, tudo que a gente faz neste mundo, nós arcamos. O que o homem semear, isso também o homem vai colher. Se você semear santidade, você vai colher a intimidade com Deus. Se você semear a vida pecaminosa, ou o pecado, ele te leva à morte.
E a maioria hoje nas igrejas não sente o arrependimento. A pessoa vive pecando e não tem arrependimento, nem sequer consegue dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu falhei mesmo, me perdoa. As pessoas hoje justificam seus pecados. A igreja do Senhor, por isso que a igreja está doente, por isso que a vida espiritual de muito não progrede. Amado, não precisa o pastor estar ao seu lado, não precisa um presbítero ou o líder do seu grupo. A sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, é você com Deus. A consciência sua, por mais que você escapa de todo mundo, a sua consciência, você não escapa. Mas o povo aqui entendeu que tinha pecado, que tinha cometido algo que era errado. E eles foram a Moisés, disseram a Moisés: nós pecamos contra Deus, falamos mal de Deus e falamos mal de ti, Moisés. O arrependimento, amado, implementa essa coisa, que é a segunda lição. Arrependa-te quando você comete erro, arrependa-te. Não deixa o pecado te tomar, porque o pecado, ele é assim, ele é aliciador. O pecado te cativa, o pecado é doce, o pecado é lindo ao ver, porém as consequências são nefastas. Você vai dizer: mas eu não estou pecando. Talvez o seu pecado, o seu problema, talvez é uma mentirazinha. Talvez o que você tenha olhado pelas redes sociais, o que você tem visto, pornografia. Talvez o seu pecado é a relação em que você está. Talvez o seu pecado é uma coisa que só você conhece. Mas o povo teve a iniciativa, o desejo de voltar a Deus. E através do seu servo Moisés, ora para a gente, porque a gente pecou. E peça para que Deus, ore para Deus, para que Deus tire da gente esse mal. Não importa o que você fez, não importa a vida que você está levando. Se você se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus, ele é fiel para nos perdoar. E não tem como caminhar com Deus vivendo a vida pecaminosa. Porém Moisés orou a Deus. Depois que o povo se arrependeu, Moisés falou com Deus. No versículo 7 mesmo: então ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8: disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste. Será todo aquele mordido olhar para aquela serpente, essa pessoa vai viver. Amado, terceira lição é aqui o grande pulo do gato. Deus é que traz solução para você e para mim. Deus é que traz a cura para a sua vida e para mim. Deus é que é capaz de mudar aquela situação em que ninguém conseguiu mudar ao longo do tempo. Deus é aquele Deus que quando você clama, Ele ouve. Moisés orou para Deus e Deus disse: pega um ferro alto, que é chamado de haste, e lá em cima faz uma serpente de bronze e coloca a serpente lá em cima. E todo mundo que foi mordido pela serpente, se olhar para aquela serpente que está em cima, essa pessoa vai viver, não vai morrer. Deus trouxe a solução para o povo que estava morrendo. Talvez você está morrendo, talvez eu estou morrendo. A solução não está no seu pai. A solução, não foque nas coisas materiais. Não procura, não busque solução na casa dos que fazem macumba. É triste que há dia eu me deparei com uma pessoa que era a pessoa que conhecia Deus, falou para mim: eu pequei. Eu fui naquele lugar, fui consultar porque meu filho, ele se tornou um dependente químico. E eu não sei o que eu fiz, não sei aonde eu pequei, não sei por que Deus não me responde. Faz tempo que eu estou buscando a Deus, faz tempo que eu estou pedindo a Deus, Deus não me ouviu. E eu fui lá. Além dessa pessoa, existe hoje, se você talvez conheça alguém que era crente, hoje foram naqueles lugares buscar outros deuses,
só porque preciso de uma solução, preciso de uma resposta que não vem, eu vou buscar outros deuses. O nosso Deus, Ele é poderoso demais para fazer acima daquilo que nós podemos pensar. O que nos falta muitas das vezes é essa comunicação com Ele. O que nos falta muitas das vezes é nós nos arrependermos, voltar a Ele, orarmos, pedirmos e lembrar que tudo não é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. O povo morrendo, Deus deu a solução. Faz uma serpente e coloca em cima. E quem for mordido, que foque na serpente que você fez, Moisés. Essa pessoa verá. Então Moisés fez a serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido, versículo 9, por alguma serpente, e se olhava para a serpente de bronze, a pessoa sarava. Olha a solução do povo. Olha a solução para você e para mim. Aí você me diz, mas pregador, o que tem a ver aquela serpente no tempo de Moisés? Abra a sua Bíblia, João capítulo 3, rapidamente. Rapidamente, vamos no João capítulo 3, versículo 14. Se puderem jogar aqui na tela, eu agradeço. João 3, 14. Moisés fez uma serpente para que o povo fosse salvo. Mas nos dias de hoje, que serpente que nós podemos olhar? Olha o que diz a palavra de Deus. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, seguindo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, continua, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. No tempo de Moisés era uma serpente. No nosso tempo, a Bíblia diz, assim que Moisés fez, porque a serpente em que Moisés tinha feito é a prefiguração da pessoa de Cristo, que tinha que subir na cruz para que todo aquele que nele olhar, que nele crê, não morra, mas que tenha a vida eterna. Nos dias de hoje, amado, é só você crer em Jesus. Aí a pergunta que não quer calar: quem é Jesus, como temos pregado aqui? Que é capaz de dar resposta ao seu problema, e que é capaz de sanar a sua dúvida, que é capaz de curar a sua doença, que é capaz de te salvar, que é capaz de transformar a sua vida, que é capaz de encontrar aquele seu filho, a sua filha, que você tem orado por Deus, que talvez está na prostituição, está nas drogas, que é capaz de mudar a sua situação. Assim como Moisés levantou uma serpente naquela haste que todo mundo era mordido, olhava naquela serpente e era curado. O Filho do Homem é Jesus. Assim também diz a palavra de Deus que Jesus tinha que ser levantado na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amado, a solução não está onde a gente pensa. A solução está em Jesus. A salvação não existe em outro lugar. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome, nos céus e na terra. A salvação está em nome de Jesus. Perdão dos pecados, só em nome de Jesus. A possível cura, porque nem sempre Deus cura, mas a cura, se Ele quiser, segundo a sua vontade, está em nome de Jesus. O seu problema, o seu pai, a sua mãe, a solução se chama Jesus. Aí eu pergunto: quem é Jesus para você e para mim? Nesse caso, Jesus é o único Deus capaz de perdoar os seus pecados, capaz de mudar a sua situação, capaz de te salvar e de me salvar. Quem é Jesus? A Bíblia diz que, como Moisés fez, e também que o Filho do Homem seja elevado. Essa expressão Filho do Homem, existe vários versículos que falam do Filho do Homem.
que mostra que é Jesus. Talvez vai dizer, mas não estão falando diretamente de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 58. Vocês lembram quando Jesus diz que raposas têm onde declinar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem onde dormir. Ele vai falar dele mesmo. Então, o Filho do Homem é Jesus que tem que subir a cruz. E Jesus já subiu a esta cruz. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como você está. Eu não sei o que você está buscando a Deus. Será que você está buscando Jesus em tudo que você tem passado? Você tem se alicerçando na palavra de Cristo? Você tem deixando para Ele dirigir a sua vida? Porque o único que morreu na cruz por você e por mim é Jesus. E o único que pode nos ajudar nessa viagem que nós estamos também como povo estava, porque momentos sombrios têm acontecido. Desde que aconteceu a pandemia, o mundo já não é o mesmo. Eu vou terminar nessa fala minha. Após a pandemia, nós só temos visto coisas que nos deixam aflito. Só quem não consegue enxergar são pessoas negacionistas ou quem não quer enxergar. Porque depois da pandemia, o mundo mudou. O mundo já não é o mesmo. O percurso do mundo parece que estamos vivendo uma nova era. As dificuldades não estão acontecendo só com você. Os países têm dificuldade. As economias estão entrando em recesso. Empresas fechando. Instituições sendo prejudicadas. O tempo não está bom nem para você nem para mim. Mesma coisa com esse povo no deserto, que não tinha condições, que não sabia o que fazer. E hoje você e eu estamos passando por várias dificuldades. Hoje as questões emocionais, mais do que comprovados, que o maior problema dos seres humanos, a quem passa a noite e não consegue dormir em condições, a quem hoje vive de remédios, são problemas que nós estamos passando, enfrentando. E a gente se pergunta, será que Deus está vendo? E a igreja do Senhor foi a instituição mais prejudicada durante a pandemia. Existem pessoas que não voltaram à igreja até hoje, são nas suas casas. Mas em tudo isso, amado, se você entender que você tem que focar na pessoa de Jesus, você não vai ter problema que te tire dessa presença. Nada, diz o apóstolo Paulo, será a morte e a fome que vai nos separar do amor de Cristo. Se você focar na pessoa de Jesus, que foi na cruz, que morreu por você e por mim, que pagou o alto preço, a sua vida não vai ser a mesma. Mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo com a doença, mesmo com falta de emprego, mesmo com falta daquilo que você quer na tua casa, se você focar na pessoa de Jesus, Ele é o único, repito, que pode nos ajudar nessas dificuldades para que enfrentemos. A grande tribulação também está aí. A gente está se aproximando devagar e bem para a grande tribulação. Momento em que a igreja pode ser perseguida. Você pode sofrer perseguição, sim. Já está acontecendo em vários países. Mas lembra-te que quando acontecer qualquer coisa na tua vida, quando aconteceu o vale da sombra da morte, se você está passando nisso, lembra que você precisa focar na pessoa de Jesus. Se você tirar atenção na pessoa de Jesus, olhar a situação ela te mata. Se você tirar o foco em Jesus, olhar para o mundo, aí você vai receber um conselho que vai te tirar da presença. Se você olhar o que a pandemia deixou como rastros, como consequência, isso vai te matar. Foca na pessoa de Jesus. Jesus é o único alvo em que você e eu temos que focar. Quem é Jesus? Em quem você está focando? Seu pai? A sua mãe? No seu dinheiro? Eu vou terminar aqui. Você ouviu essa palavra? Talvez não é isso que você esperava, mas é isso que Deus colocou no meu coração. Enquanto o nosso irmão Fábio vai nos cantar um louvor aqui, pensa com você mesmo. Quem é
é o seu foco? Em quem você coloca o foco? Você está focando em quê? Você confia no seu pai? Ou na sua mãe? Ou no seu emprego? Nas suas faculdades? No seu marido? Na sua esposa? Amado, Jesus é o único em que os nossos olhos devem olhar. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Se tem alguém aqui que nunca tinha se rendido aos pés de Jesus, que nunca tinha feito essa oração, dizer: Jesus, eu me rendo, domina na minha vida, seja meu Senhor e meu Salvador. Se você está aqui sem constrangimento, levante a sua mão e faça essa oração hoje. Se renda aos pés de Jesus. Glória a Deus. Tem um. Deus seja louvado. Segunda pessoa. Se você nunca fez essa, se você nunca se rendeu aos pés de Cristo, levante a mão. Ninguém está te olhando. Este não é o momento de sentir vergonha. A palavra de Deus diz: se vocês sentirem vergonha de mim, eu também me envergonharei de vocês diante do meu Pai. Hoje é o dia, talvez, que você dirigiu a sua vida, que você focou na pessoa errada. Chegou o momento em que Deus está abrindo os seus olhos através dessa pequena mensagem para você hoje enxergar que você só precisa focar nele. Para os irmãos que levantaram as mãos, vai repetir essa oração. Todo mundo olho fechado. Fala no seu coração, fala: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra e eu venho confessar publicamente que o Senhor é meu Senhor. Durante muito tempo eu dirigi a minha vida de acordo com a minha vontade, mas hoje, Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. Senhor, me guia daqui para diante. Seja o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Amém.